Ok, gente amiga, então ao invés de você desenhar agora o ponto no papel, o que você vai fazer agora é descrever ele, por exemplo, através de dois valores. Um valor x que corresponde à posição na horizontal e um valor y que corresponde na vertical. Legal? Pois é, no caso da reta, ao invés de você desenhar lá, né, com a sua reguinha, a reta R, não, você agora vai escrever uma equação. AX mais BY mais C igual a zero representa essa reta. Ao invés de você desenhar o plano, a gente pula o muro do colégio para ir no shopping. Não, nesse plano não, gente amiga. No caso aí, o plano que eu falo, né, tipo uma folha de papel, né? No caso, então, você vai desenhar, ou melhor, ao invés de desenhar esse plano no papel, você vai então descrevê-lo dessa forma: AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E para figuras mais complicadas, por exemplo, uma circunferência, né? Ao invés de você desenhar ela, né, no caso aí com a sua moedinha, né, você vai então, né, no caso aí, descrevê-la: ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais e igual a zero. Bom, você olhando para essas equações pode começar a pensar que é algo complicado, mas não. A ideia é tornar mais simples, extremamente simples, as demonstrações geométricas. Ou seja, você, ao invés de fazer esse monte de desenho, que às vezes é complicado para alguns, você utilizando aí as equações, você consegue muitas vezes fazer demonstrações na geometria de uma maneira sintética, resumida, elegante. Como que a gente vai fazer isso? Você vai me acompanhar aqui nas próximas aulas. Eu sou o professor Carvalho e vou explicar para você com muito carinho, com muito respeito, tá certo? Mas para isso, então, a gente deve começar a lidar com as coordenadas cartesianas. Que é isso? Vou te explicar. Perde não. Ok, gente amiga, a geometria analítica é simples. Ela é construída no nosso sistema chamado de coordenadas cartesianas. Isso em homenagem ao matemático, né, que começou a trabalhar com isso, que foi o René Descartes, o pioneiro aí nessa área. Tá certo? Esse sistema de coordenadas cartesianas, você vai ver em algumas questões, em alguns livros também, ele é chamado de sistema de eixos ortogonais. O que é eixo? Eixo é uma reta orientada, tá certo? Tem uma setinha, que no caso então vai partir de um ponto de origem, que no caso aqui seria o nosso ponto O, tá ok? No caso então ele é chamado aí de sistema ortogonal ou perpendicular, né? É uma maneira bonita de você falar, né, que as retas formam 90 graus entre si. Você vai ver que eles nem colocam, né, esse símbolozinho do 90 graus, porque isso já está subentendido, ok? No caso, então, esse eixo horizontal, o eixo OX, ele é chamado de eixo das abscissas. E no caso do eixo OY, o vertical, ele também é conhecido como eixo das ordenadas. Aí tem questão de prova que eles colocam lá o eixo das abscissas, aí coloca lá o eixo das ordenadas e você não lembra quem é quem. Quem é a abscissa, quem é a ordenada. Então, para você não esquecer, é simples, extremamente simples. No caso, então, se ele falar, né, eixo das abscissas, sim, no nosso carioquês aqui, né, abscissa é X, ok? E aí, por eliminação, no caso, então, da ordenada só vai poder ser o Y, tá? Horrível. Meu Deus. Mas funciona. Bem, e no caso, então, esses eixos, eles vão dividir, né, o nosso plano aqui, a nossa região, em 4 pedacinhos, que no caso aí serão chamados de quadrantes, ok? No caso aí no sentido de horário. Você tem então aqui, né, o primeiro quadrante com tanto x e y valores positivos. Já no segundo quadrante você vai ter aqui, né, o x negativo e y positivo. Terceiro quadrante, ambos negativos, x e y. E no quarto e último quadrante, o y negativo, já o x positivo. Ok, gente amiga? Com isso, já dá pra gente resolver exercíciozinho, que é o que você quer ver, certo? Vamos lá, então? Ok, gente amiga. Então, vamos ver agora exercícios do livro Connect Live. No caso aí do Gelson Iese e sua turma. A partir então da página 12, ele fala aí, né, sobre exercícios envolvendo o nosso plano cartesiano.
Vou pegar aqui então o exercício de número 11 desse livro, que fala assim, olha, determine as coordenadas dos vértices A, B, C e D, conforme essa figura, que aparece lá então, né, que ele diz que é um trapézio isósceles. Pois muito bem, sendo então um trapézio isósceles, você sabe, é simples, extremamente simples. Isso significa então que as suas laterais, elas serão o quê? Iguais. Sim, no caso aqui sendo 13, aqui também. Então, o que acontece? Sendo ele um trapézio isósceles, se você baixar uma alturinha, o que vai acontecer? Tanto essa alturinha quanto essa outra vai acabar, então, que vai projetar para nós essa medida aqui da sua base menor, BC, aqui no caso, valendo 10. Então, esse 10 passa para cá, para baixo. Ok? E sendo ele, então, um trapézio isósceles, o que acontece? Lados iguais, no caso, então, vai fazer com que esses triângulos aqui também sejam iguais. Sim, porque a altura aqui, no caso, é a mesma para os dois. Essa altura H que nós deveremos achar, né? É a mesma para esses dois. Então, no caso aqui, tendo esse lado oblíquo inclinado igual, assim como essa altura também sendo igual, e os ângulos aqui também sendo iguais, você tem então aí esses dois triângulos congruentes. Com isso, então, você vai ter que tudo isso aqui valendo 20, como você já tem 10, você vai dividir esses outros 10 em duas partes iguais, valendo 5 cada uma delas. Beleza? Pois é. Então, com isso, o que acontece? Aqui você passa a ter, então, um triângulo retângulo, onde você tem um lado valendo 5, um cateto. Aqui você tem uma hipotenusa valendo 13. E para achar esse outro cateto, que faz o papel de altura, o que a gente faz? Simples. Extremamente simples. Nada mais, nada menos que Pitágoras, o velho Pita. Pois é. Então, nesse caso aqui, né, lançando mão de Pitágoras, fica simples. Extremamente simples. Você vai ter, então, né, hipotenusa, o 13 ao quadrado, como sendo igual a um cateto 5 ao quadrado, mais essa altura ao quadrado, ok? No caso, então, você faz a continha, se você não conhece ainda esse tipo de triângulo, mas se você já conheceu, se você já viu lá no meu shorts, né, onde eu falo sobre triângulos e retângulos, você vai ver, então, que esse lado, assim como fazendo a continha, vai ser 169, que é o 13 ao quadrado, menos o 25. Isso aqui, então, 144, é nada mais, nada menos que o 12 elevado aí, né, ao quadrado. Beleza? Com isso, então, agora a gente já tem condição de saber quem são os pontos A, B, C e D. Vamos ver? No caso, então, o A aqui, né, saindo da origem, né, da onde se encontram os eixos X e Y, esse A, então, né, sem dúvida alguma, de quem seria, certo? 0, 0. Já no caso B, o que vai acontecer? Ele tem uma distância X aqui de 5 unidades e vai estar uma alturinha aí em relação a esse eixo X, ou seja, uma altura Y, no caso aí de 12 unidades. Por isso, então, esse ponto B, nada mais, nada menos, vai ser ponto de coordenadas 5 e 12. Beleza? Já o ponto C, o que vai acontecer? Ele vai andar mais 10 unidades com mais essas 5 que tinham. No caso, então, a gente vai ter 5 com mais 10 no eixo X. Então, ele andou 15 unidades. Ainda continua na mesma altura que o B, 12 unidades. Então, vai ser o ponto de coordenadas 15 e 12. E para fechar, no caso, então, o ponto D será... Como ele está no chão, não tem altura, né? Altura 0, o Y vale 0. Mas ele tem a distância da origem 20. Por isso, então, vai ser ponto de coordenadas 20 e 0. Ok? Você gostou? Então curta, comenta, compartilhe, espalha para geral. No caso aí, né? A nossa aula. Grande abraço e tchau.